Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, nesse domingo, dia do Senhor, dia 23 de janeiro, nós estamos no Evangelho de São Lucas, capítulo 1, do 1 ao 4, e depois capítulo 4, do 14 ao 21. Naquele tempo, muitas pessoas já tentaram escrever a história dos acontecimentos que se realizaram entre nós, como nos foram transmitidos por aqueles que, desde o princípio, foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Assim sendo, após fazer um estudo cuidadoso de tudo o que aconteceu desde o princípio, também eu decidi escrever de modo ordenado para ti, excelentíssimo Teófilo. Deste modo poderás verificar a solidez dos ensinamentos que recebeste. Naquele tempo, Jesus voltou para a Galileia com a força do Espírito, e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas suas sinagogas e todos o elogiavam. E veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então Jesus começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos, amadas irmãs, nós estamos celebrando hoje o terceiro domingo do tempo comum. E nesse terceiro domingo, nosso Senhor Jesus Cristo está na Galileia, está lá na região onde ele foi criado, viveu com Maria, com José, na carpintaria, ali onde aconteceu a anunciação do anjo. E Jesus vai à sinagoga, como de costume, no sábado ele entra na sinagoga e dão a ele o livro do profeta Isaías. E ele lê esse texto que evidentemente fala dele. O Espírito do Senhor está sobre mim e enviou-me para consagrar com a unção, anunciar a boa nova, libertar os cativos, libertar os oprimidos, curar os cegos e proclamar o ano da libertação do Senhor, o ano da graça. Essa missão de Jesus é a missão da igreja, é a nossa missão. Também nós todos temos esse papel de anunciar a boa nova, proclamar a libertação aos cativos, a recuperação da vista aos cegos, a libertação dos oprimidos. Toda a ação da igreja visa libertar o homem e a mulher da ação do inimigo, do pecado, da morte. Quantas pessoas escravizadas no pecado, quantas pessoas oprimidas por tantas questões contra a vida, contra a família, contra a igreja.
Quantas pessoas cegas, espiritualmente falando, que não conseguem mais enxergar a presença de Deus nas suas vidas. A missão de Jesus, ele confiou aos 12, confiou à igreja. Os 12 são o alicerce da igreja. E também você, batizado, batizada, católico, católica, é chamado hoje a perceber que essa missão de nosso Senhor Jesus Cristo é a nossa missão, é a nossa vida vivida em plenitude, ter os olhos fixos em Jesus. A partir do momento que eu tenho o meu olho fixo em Jesus, eu não desanimo. Quantas pessoas caminham olhando para os outros, olhando para si mesmos, olhando as coisas, os acontecimentos. Vamos caminhar olhando para Jesus. Ele é o Senhor, Ele é Deus, Ele é o Salvador, Ele se dá a nós na Santa Missa, na Eucaristia, é ali que nós encontramos a nossa força. Jesus está na Galileia e Ele vai à sinagoga, Ele vai ao templo e lá está acontecendo uma celebração. Ele se levanta para fazer a leitura e dão a ele o livro do profeta Isaías. Quer dizer, o próprio Deus, verdadeiro homem, vai à sinagoga participar de um ato religioso próprio da sua época. E hoje, quantas pessoas alegando que não vão à igreja porque rezam em casa. O próprio fundador da igreja, nosso Senhor Jesus Cristo, antes de fundar a igreja tal e qual nós a temos hoje, ele mesmo vai ao templo, vai à sinagoga, participar de uma celebração, ler um texto do profeta Isaías, e as pessoas tinham os olhos fixos nele. O próprio Senhor se submete a essa ação religiosa de ir à sinagoga no dia de sábado. E hoje muitos alegando que não vão à missa porque rezam em casa, como se isso bastasse. Olhemos para o Senhor, olhos fixos em Jesus, que Ele mesmo hoje se dignou ir à sinagoga. E assim nada justifica o nosso comodismo, a nossa indiferença religiosa. Busquemos o Senhor. Hoje é domingo, nós começamos essa semana, na segunda-feira passada, falando do sábado. Jesus que vai curando no sábado. O sábado como o dia do Senhor, agora é o domingo o dia do Senhor, e hoje é domingo. Por isso eu te exorto, eu te convido, para que nesse dia você não deixe de ir à missa, como Jesus foi à sinagoga. Vá você à igreja, vá você à missa, ouça a palavra, participe do sacrifício de Cristo, a Eucaristia. Se conseguir, se confesse antes da missa. E assim, irmão, irmã, viva bem abundantemente a graça de Deus na sua vida. Faça desta palavra aqui, deste canal no YouTube, da nossa comunidade de Emanuel, um grande instrumento de evangelização para a sua casa, para a sua vida, para os seus amigos, né? Compartilhe com eles, para que mais e mais pessoas ouçam essa palavra no dia de hoje e assim diariamente recebam em casa a palavra de Deus, como nós aqui temos feito já há algum tempo. Que Deus abençoe você, a sua casa, e que esse seja realmente um dia consagrado ao Senhor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.